Então vamos lá, dar continuidade ao nosso curso. Vocês já viram muita coisa interessante até agora, já aprenderam, né, o panorama geral da mediação, já aprenderam a fazer uma declaração de abertura, já sabem como é que estrutura um resumo técnico, mas agora nós vamos entrar num dos pontos que, pelo menos para mim, é um dos mais importantes. Um mediador não tem como ser um bom mediador se ele não tiver o domínio desse próximo passo que nós vamos ver agora. Então, é de bastante importância que todos tenham bastante atenção e vamos agora mergulhar nesse próximo tema. Bem, quando uma pessoa ela chega numa situação de conflito, que ela vai para uma sessão de mediação, nós sabemos que ela está voltada para o passado. Ela traz aqueles sentimentos que nós já conversamos lá na primeira aula, que é o sentimento de raiva, de frustração, de dor, e o foco dela está completamente voltado para o passado. Por quê? Até porque a cultura do nosso país de resolução de conflitos, ela é baseada em quê? No poder judiciário, é você entrar com uma ação. Então, para você, como é que funciona no poder judiciário? As partes sempre são voltadas a comprovar a culpa do outro e provar a sua inocência. Isso se faz com foco no passado. Mas nos métodos adequados de solução de conflitos, nós precisamos resolver isso de uma forma diferente. São as partes que vão buscar uma solução. E se elas estiverem focadas no passado, elas não vão conseguir dar nenhum passo. Então, para que isso ocorra, as partes têm que estarem no presente. Somente no presente que a gente consegue fazer alguma coisa, tomar alguma ação. E no presente focado para um futuro, ou seja, nós vamos ter que tirar as partes do passado, trazê-las para o presente, que é o momento onde vão poder tomar alguma ação, e uma ação voltada para o futuro, para evitar um novo conflito, para buscar a melhor resolução do conflito. Isso é um dos pontos mais difíceis, você tirar as partes desse passado, trazê-las para o presente e com foco no futuro. Só que nós temos uma boa notícia que é possível, embora seja difícil, é possível. E para isso o mediador, você mediador, vai ter que ser capaz de fazer essa transformação. E a gente se utiliza das ferramentas para provocar mudanças. A partir de agora nós vamos chamar só ferramentas de mediação para ficar mais simples, mas nós vamos ver agora as 12 ferramentas, são ferramentas básicas, né? As ferramentas para provocar mudança, elas são infinitas, você pode pegar várias ferramentas e ir combinando, mas o manual de mediação judicial ele traz basicamente 12 ferramentas, que são as elementares, as essenciais, a que todo mediador precisa ter o domínio. E agora nós vamos passar por todas essas ferramentas. A primeira ferramenta que eu trouxe aqui para a gente foi a recontextualização. Olha só, vamos dar uma analisada nessa imagem. Eu recebi essa imagem há alguns dias, né, no WhatsApp, e lá dizia o seguinte: é uma pedra, um fenômeno de uma pedra flutuante. Vocês podem olhar aqui, né, a terra, o céu, as árvores e uma pedra. Tudo bem. Se a gente for analisar a mesma imagem por um outro ângulo, o que acontece? Virando, na verdade, é uma pedra num lago, a árvore é só o reflexo de uma outra árvore e aqui o barranco. Vocês podem ver que é a mesma imagem, só que vista de uma forma diferente. E é a mesma coisa que a gente faz na mediação, com a ferramenta da recontextualização. É a gente mostrar o mesmo ponto por uma perspectiva diferente. A gente vai fazer uma perspectiva, colocar de uma perspectiva positiva, uma perspectiva voltada para o futuro, onde a parte consiga enxergar de uma forma positiva aquele problema e buscar a solução. Uma dica para a gente fazer essa modificação, eu vou passar aqui para vocês uma estruturazinha para você fazer essa modificação. Num contexto negativo, as pessoas trazem os casos dela de uma forma antiga, de uma forma confusa e de uma forma incompreensível. E o mediador, ao fazer a recontextualização, ele vai transformar ela numa perspectiva nova, clara e compreensível. Num contexto negativo, as pessoas trazem o caso com um enfoque retrospectivo, quer dizer que eles estão focados no passado, renovando sempre o problema. E aqui nós vamos trazer um enfoque prospectivo, ou seja, vamos trazer uma forma para o futuro, positiva e voltada para o futuro.
eles estão focados nos problemas com base em posições. E o mediador faz essa transformação e vai direcionar para soluções com base nos interesses, os interesses reais que as partes têm. No contexto negativo, as pessoas ressaltam componentes negativos. E já o mediador, quando for fazer essa recontextualização, ele vai filtrar esses componentes negativos. Eu trouxe aqui um exemplozinho para a gente, né, só para ter a visualização. É de forma aqui pedagógica, bem simples, tá? Mas vamos ver aqui, ó. O Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de vôlei para a Itália. Só o fato da gente colocar perdeu já dá aquela sensação negativa, né? Já traz essa sensação de derrota, um ponto negativo. E a gente fazendo essa recontextualização, utilizando esses pontos do quadrinho que eu acabei de mostrar, como é que poderia ficar? Em um campeonato mundial de vôlei de altíssimo nível, com várias seleções muito capacitadas, o Brasil teve uma ótima campanha e conseguiu ser a segunda melhor equipe da competição, sendo superada apenas pela Itália. Ou seja, é a mesma coisa, dito de uma forma diferente. Olha aqui como é que a gente trouxe a palavra perdeu, dá aquela sensação negativa, e aqui a gente conseguiu colocar ele como no universo de várias seleções, ele conseguiu ainda ser a segunda melhor. Mesmo ponto, explicado de uma forma diferente. Vamos agora para a nossa próxima ferramenta, que é a audição de propostas implícitas. É muito comum que as partes envolvidas com conflito, elas não consigam mostrar soluções. E durante a sessão, ela mesma vai te dar algumas soluções, só que sem ela perceber. Então, o mediador ele tem que estar atento, tem que estar com o ouvido bastante atento para escutar o que as pessoas estão dizendo nas entrelinhas. Um exemplo. Certa vez eu estava fazendo uma sessão de mediação e um senhor, o caso era de um senhor, um pedreiro, que comprou um produto, um equipamento de um outro senhor. E ele não conseguiu pagar, levaram essa questão para o judiciário. Durante a sessão, eu fui fazer uma sessão individual com cada um. Na hora que eu estava com esse senhor, que era um pedreiro, o que estava devendo, ele até falou assim, poxa, eu comprei, eu gostaria de pagar, só que eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Se tivesse uma outra forma, eu até faria, mas eu não tenho esse dinheiro que ele está pedindo. Ou seja, veja bem, ele falou que reconhece a dívida, que tem o interesse em pagar em outra forma, mas dinheiro ele não tem. Ele deixou implícito que ele poderia pagar de uma outra forma. Se ele era pedreiro, bem, uma possibilidade era ele prestar um serviço de pedreiro para outra parte. E eu confirmei primeiro com ele, então o senhor está dizendo que você teria essa possibilidade de prestar um serviço? Ele parou e pensou, seria uma possibilidade. Se ele aceitasse, eu poderia trabalhar para ele para pagar essa dívida. E aí nós fomos fazer a sessão com a outra parte, depois de muita conversa, explorando todos os pontos, o outro senhor aceitou. Então ficou da seguinte forma, ele ia prestar, trabalhava normalmente durante a semana no serviço dele, e aos finais de semana ele prestava o serviço para esse outro senhor na casa dele. Então foi uma proposta que ele não trouxe a princípio, foi uma proposta que ficou implícita, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de escutar e de identificar. Avançando aqui, vamos para a próxima ferramenta, que é o afago, também conhecido como reforço positivo. O que é o afago? O afago é uma ferramenta onde o mediador ele tem uma reação, ele tem uma ação positiva diante de uma ação positiva da outra parte. Por exemplo, se uma parte faz alguma coisa que seja positivo, o mediador vai vir com outra ação positiva e confirmar aquilo. Isso é muito utilizado. É até melhor recomendado do que você fazer uma crítica a uma coisa negativa. Dessa forma, quando você reforça pontos positivos, a gente estimula que a parte continue agindo daquela forma. Eu trouxe aqui até um exemplo que é muito comum. Só voltando aqui, o afago ele pode ser verbal, gestual, um simples gesto, ou até uma expressão facial, um sorriso, um balançar de cabeça. Isso aí já vale como um afago. E o exemplo que eu trouxe aqui, que é muito comum acontecer, são com os advogados. Existem advogados colaborativos e advogados não tão colaborativos. Quando um advogado tem uma postura positiva, é bom a gente ressaltar aquilo, porque ele vai voltar a fazer aquela atitude positiva novamente. Por exemplo, aqui um exemplo de a gente fazer um afago.
Doutor, gostaria de agradecer a postura colaborativa e respeitadora que o senhor adotou. Isso contribuiu bastante para o desenvolvimento da nossa sessão. Isso é uma ferramenta muito importante e que toda vez que o mediador identificar a possibilidade de utilizá-la, deve fazê-la. Vamos avançando mais um pouquinho e agora nós vamos para o silêncio. O silêncio é uma ferramenta que no começo ele causa um pouquinho de constrangimento para o mediador iniciante. O mediador iniciante, diante do silêncio, ele não se sente seguro. Ou seja, ele faz uma pergunta e já espera de imediato uma resposta da parte. E essa parte, ele esquece que às vezes essa parte precisa refletir, precisa parar para pensar, precisa analisar antes de tomar uma decisão. É comum que o mediador inexperiente faça uma pergunta e se não tem a resposta de imediato, ele tenta reforçar essa pergunta ou já formula outra pergunta e não dá nem tempo da parte refletir. Então o silêncio, embora pareça simples, quando bem utilizado, ele é uma ferramenta de extrema importância. Vamos avançando. Próxima ferramenta, sessões individuais ou sessões privadas, também conhecida como caucus, uma das ferramentas mais utilizadas na sessão de mediação. São são momentos onde o mediador vai conversar individualmente com cada parte. Uma parte, se for uma mediação judicial, uma parte vai aguardar lá fora, enquanto a outra fica dentro da sala conversando com o mediador. Depois esse procedimento pode se inverter. Se for o caso de uma mediação extrajudicial, pode ser até mesmo o dia, a sessão ser completamente individual. Você marca de manhã com a parte e à tarde com a outra, ou num dia com a parte, no outro dia com a outra, mas é uma ferramenta que deve ser bastante utilizada. Por exemplo, para permitir a expressão de fortes sentimentos sem aumentar o conflito. Quando as partes envolvidas numa sessão de mediação estiverem demonstrando fortes sentimentos, se você deixar aquelas partes juntas, pode ser que você aumente ainda mais o conflito. Então, uma ferramenta para você quebrar esse conflito, você diminuir esse momento de tensão, é você fazer uma sessão individual. A outra parte vai aguardar, você vai conversar com uma, você vai conseguir acalmá-la, você vai conseguir deixá-la mais tranquila, né? Enquanto a outra lá fora também está pensando, está refletindo, está tomando uma água e ela vai ficar mais tranquila. Para depois, quando você identificar que já estão mais tranquilos, você poder unir as partes novamente. Para eliminar a comunicação improdutiva. Muitas vezes as pessoas começam a trocar ofensas, trocar acusações, e isso, se você deixar, vai aumentar a escala do conflito. Então é importante que nesse momento, se você identificou que já vai ter um embate das partes, as partes vão começar a trocar ofensas, faz logo uma sessão individual para quebrar desde o início, não deixar essa escala do conflito crescer. Para disponibilizar uma oportunidade para identificar e esclarecer questões. É comum que as partes, numa sessão conjunta, onde estão todos presentes, elas ficam tímidas, ficam inibidas, não se sintam à vontade para se expressar. Quando você identificar esses pontos, que a pessoa realmente tem algo para contribuir, mas não quer falar, ou por timidez, ou não sei qual motivo, a gente pode fazer a sessão individual. E ela sozinha vai ficar mais à vontade para trazer todos aqueles pontos para você, mediador. Para a utilização de outras ferramentas da mediação. Nós vamos ver aqui mais à frente algumas outras ferramentas que são muito importantes a gente utilizar, porém utilizar na sessão individual. Porque se a gente utilizar ela na sessão conjunta, a gente pode comprometer todo o procedimento. São ferramentas bastante delicadas, tem que ter uma habilidade do mediador para serem colocadas, mas se a gente colocar elas com todos na mesa, pode se criar uma situação desagradável. Então a gente utiliza alguma dessas ferramentas somente em sessões individuais. Por exemplo, o afago, que nós acabamos de avisar. Por quê? Vamos supor que as partes, como elas estão focadas em problema, mesmo que você faça um afago para um afago para outra, as partes elas tendem a mensurar. Tentar calcular a validação de sentimento para um foi mais do que para mim. Isso pode pode comprometer a imparcialidade do mediador. Então, por exemplo, o afago, a inversão de papéis, que nós ainda vamos ver, teste de realidade,
validação de sentimentos individuais, são ferramentas que são melhor aplicadas nas sessões individuais. Outro caso que a gente pode utilizar as sessões individuais para evitar comprometimento prematuro com as propostas ou soluções. As partes, elas não têm consciência que elas mesmas precisam de um período de amadurecimento para elas conseguirem chegar a uma solução. Eles já vão chegar numa sessão querendo de imediato dar soluções, oferecer as propostas. Só que o mediador precisa fazer todo um trabalho, todo aquele trabalho de conversão que a gente falou lá atrás, que é tirar a pessoa do passado, trazer para o presente com foco no futuro, identificar os interesses reais, tirar elas da posição. Se a gente chegar direto com propostas ou soluções, pode comprometer todo o procedimento. Então, quando você vê que a parte está muito ansiosa, já quer trazer de cara essas propostas ou soluções, a gente pode fazer também uma sessão individual. Outro caso, para explorar possível desequilíbrio de poder. É comum que partes, principalmente partes mais humildes, partes mais simples, elas não se sintam tão à vontade. E com timidez, com vergonha, às vezes você pergunta e ela confirma, não, eu estou entendendo, não, eu sei o que está sendo dito, não, eu concordo, é isso mesmo. Mas na verdade, não estão. Então você pode fazer uma sessão individual para identificar nessa parte se realmente ela está entendendo, se ela tem segurança do que ela está tomando uma decisão ali naquele momento. Para trabalhar com táticas ou habilidades de negociação das partes. Quando você vê que uma pessoa está muito resistente a fazer um acordo ou prosseguir com um procedimento, ou que ela tem algum ponto que está travando e você tem habilidades, você tem técnicas de negociação, é interessante você fazer isso separado da outra parte. Então vamos trabalhar uma primeiro, aplica as habilidades de negociação, depois a gente faz com a outra. Se a gente fizer em conjunto, você pode colocar uma pessoa em situação desagradável perante a outra. Então trabalha uma pessoa primeiro, com as habilidades, com as técnicas que você tem de negociação, depois trabalha a outra numa sessão individual, depois junta todas elas, quando elas já estiverem mais maduras para tomar uma decisão. Mais um motivo aqui que a gente pode usar sessões individuais para disponibilizar um ambiente propício para o exame de alternativas e opções. Aqui nós vamos utilizar a sessão individual para proporcionar à parte um ambiente seguro, um ambiente que ela possa parar e raciocinar. Diante de uma situação que foi colocada pela outra parte, às vezes ela precisa pensar, precisa refletir, mas diante da outra pessoa ela pode não se sentir muito à vontade. Então pode ser que ela precise de um momento sozinha, um momento que ela fique mais à vontade para ela refletir melhor. Então a gente pode fazer uma sessão individual para proporcionar esse momento para ela refletir sobre uma possível decisão que ela vai tomar. E também em situações em que se percebam riscos à ocorrência de atos de violência. E quando eu falo aqui atos de violência, nem sempre são violências físicas. Na maioria das vezes pode ser violências verbais, quando as partes começarem a se ofender, começarem a se xingar, alterarem a voz. Você faz uma sessão individual que você consegue acalmar aquela parte. Ela sozinha com você, não tem por que ela agir de uma forma mais agressiva, de uma forma mais enérgica. Tudo bem? Então vamos aqui para mais uma das ferramentas, que é a inversão de papéis. A inversão de papel é uma ferramenta que ela é voltada para provocar a empatia das partes, né? Ou seja, é mostrar o ponto de vista da outra parte. Como é que a outra parte está vendo aquela questão, para a gente entender por que ela tomou aquela decisão. Gerando essa empatia. Por exemplo, olha aqui o exemplo do nosso desenho. Tem um número no chão, do lado de lá um está vendo 6, que está correto, do lado de cá o outro está vendo um 9, que também está correto. E se eles ficarem somente nessa posição de 6 e 9, 6 e 9, eles vão ter uma briga infinita, uma briga eterna. Se você conseguir que um veja pela perspectiva do outro, então eles vão começar a entender por que tal coisa foi feita de tal modo. Um outro exemplo aqui, por exemplo, esse desenhozinho, um rapaz na ilha gritando barco. Ele está feliz porque ele está isolado numa ilha e vê um barco. O outro aqui provavelmente está num barco aqui, a imagem dá a entender que ele está num barco há muito tempo, em alto mar, e fica feliz por ver a terra. Então são interesses, cada um está vendo a situação de uma perspectiva diferente. Então quando a gente consegue mostrar para outra parte
a perspectiva do outro, eles conseguem ter uma clareza melhor, conseguem ter uma consciência melhor de que por que foi feito daquela forma e como pode ser resolvido. A inversão de papéis. Ao aplicar essa técnica, o mediador deve esclarecer para as partes que se trata de uma técnica de mediação e que a técnica também será aplicada com outra parte. Por quê? Ao você solicitar que uma parte tente ver o conflito sob a perspectiva do outro, a parte pode sentir que você está sendo parcial, que você está defendendo o outro lado. Então é importante você esclarecer que é uma técnica que vai ser aplicada com o outro também, para garantir a sua imparcialidade. E como já foi dito, ela é melhor utilizada em sessões privadas. Evita-se utilizá-la em sessões conjuntas para não gerar aquele constrangimento que nós já falamos. Mais uma ferramenta, geração de opções. Primeiro, a gente deve gerar bastante opções para depois analisá-las. É comum que as partes já venham com uma única opção de solução para a sessão de mediação. Elas vão trazer somente um ponto e vão achar que somente aquele ponto é possível. Então a gente tem que estimular nas partes que gerem bastante opções, nem que naquele primeiro momento pode ser que essa opção não seja tão viável, mas vamos gerar as opções primeiro e depois se passa para a parte da análise, se ela é viável ou não. Eu coloco aqui estimular que todas as partes gerem opções, porque é muito comum que mediadores ainda iniciantes, eles exploram a parte gera opções e quando ele vai passar para o outro lado, ele já chega colocando as opções que a primeira parte ofereceu. Então a segunda parte vai trabalhar focada somente no que a primeira parte ofereceu. É importante então que você gere as opções de um lado, anote e deixe guardada. Depois você gere as opções do outro lado, anote e deixe guardado. E num segundo momento você vai analisar todas e pegar todas as opções possíveis na mesa e colocar para eles. É muito comum que muitos acordos eles saem de que forma? Da junção das opções geradas por um lado e da opção gerada pelo outro. Então a gente acaba pegando todas as opções e construindo um acordo. Essa geração de opções também é importante que seja feita por meio de perguntas. Por que a gente coloca perguntas? Mesmo que o mediador ele tenha a visão da melhor solução para aquele caso, se você colocar que aquela é uma opção ou que aquela é a melhor saída, as pessoas podem não se sentir confiáveis. Ele vai perguntar, por que eu vou adotar uma solução apontada por outra parte, por outra pessoa? Quando ele gera essa opção, ele se sente mais comprometido, ele se sente mais participante do procedimento. Então a gente faz por meio dessas perguntas, você consegue estimular ele a ir gerando mais opções. Por exemplo, qual forma você entende que essa questão poderia ser resolvida? Ele geralmente vai colocar a primeira possibilidade dele. Além dessa forma, quais outras possibilidades? Eu particularmente costumo até utilizar uma técnica que é o seguinte, eu pergunto para as partes, qual a melhor saída que teria nesse caso? A gente anota. E qual seria a pior saída que você tem nesse caso? A gente anota também. E eu falo, e nesse meio termo, entre um e outro, quais são as outras opções que a gente tem? Ah, mas eu não sei se eu queria, não. Primeiro vamos gerar essas opções, depois a gente analisa. E daí a gente consegue ter um monte de ideias para analisar futuramente. Um exemplo aqui que eu vou dar é o caso da construção da cerca em um condomínio. Certa vez ocorreu uma situação que estavam discutindo dois vizinhos da criação de uma cerca num condomínio numa área comum. E quando se você for trabalhar somente um ponto, vai ficar só constrói ou não constrói, constrói ou não constrói. A gente vai identificar os interesses reais deles, ou seja, por que um deles queria construir essa cerca nesse condomínio. Ele falou que era por uma questão de segurança das crianças que estavam brincando, então ele queria construir essa cerca. E aí, com as perguntas, a gente vai gerar outras opções. Tá, então o senhor está preocupado com a segurança. Quais outras formas a gente poderia atingir essa segurança sem ser com a construção da cerca? Seria uma câmera, um vigia, teria inúmeras outras possibilidades. Vamos avançando.
Próxima ferramenta, normalização. A nossa sociedade ela ainda é muito carente de métodos de resolução de conflitos. Então, para eles, o simples fato de ir no Poder Judiciário, às vezes, já é um grande desgosto. Ela já fica constrangida, ela já passa raiva só de saber que está sendo demandada no Poder Judiciário, antes de ser condenada nem nada. Então, a gente tem que mostrar para a sociedade, para as partes que estão ali com a gente, que o conflito ele é normal. Ele sempre existiu, ele existe hoje, ele sempre vai existir. O que nós precisamos é buscar a melhor forma de resolvê-lo. Então, tanto o fato de estar no Poder Judiciário é normal, quanto as situações dos conflitos em si. Um caso muito comum é o acidente de trânsito. Ninguém sai da sua casa querendo bater no carro do outro, ninguém sai da sua casa querendo que alguém bata no seu carro. Mas quando você sai da sua casa dirigindo, é comum que aconteça um acidente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então pode ocorrer, é natural. A gente tem que buscar como resolver. Então, quando a pessoa começa a entender que é normal o conflito, que essas situações acontecem numa vida em sociedade, elas ficam mais tranquilas, mais racionais e conseguem pensar melhor na solução. Mais uma ferramenta, que é a organização de questões e interesses. Aí eu vou ter aqui mais uma imagenzinha, dê uma analisada nessa imagem. A gente vê que está bastante bagunçado aí, né? E aí temos a segunda imagem. A gente vê que a pessoa é tão boa que conseguiu organizar tanto a sala quanto até mesmo o quadro. E essa imagem é muito interessante porque ela reflete bastante o que acontece numa sessão. O que acontece nos conflitos, que são as questões e os interesses reais. Eu coloco aqui o quadro como os interesses reais, porque é algo que é o plano de fundo, o que realmente move as pessoas. Então, quando a gente chega numa sessão de conciliação, quando o mediador chega numa sessão de mediação para resolver, as partes vão jogar tudo misturado. Vai ser um emaranhado de problemas, um emaranhado de confusão. Elas vão soltar tudo de uma vez, não vai estar tudo organizadinho, bonitinho. Cabe a você, mediador, organizar cada ponto para ficar mais fácil para você trabalhar e para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. A organização de questões, ela é uma relação entre as questões que serão debatidas e os interesses reais que as partes têm. Então você vai identificar a questão e o interesse real da parte, todas as questões e os interesses reais, e vai conseguir trabalhar cada um passo a passo. É o que a gente chama de agenda do mediador. Alguns utilizam alguns critérios para trabalhar com essa agenda. Alguns mediadores utilizam a seguinte forma: começa a trabalhar das questões mais simples, depois vão avançando para as questões mais complexas. Outros já utilizam, tem alguns pontos que são essenciais para você resolver os demais. Então aí vai depender do caso. Mas é importante que você monte essa sua agenda e dê foco para as pessoas, não deixe elas perderem o foco de trabalho delas. Vamos avançando para a nossa próxima ferramenta, enfoque prospectivo. Enfoque prospectivo foi o que eu falei lá no início, que é o foco no futuro, é o foco em resolver. É o que a gente pode fazer daqui para frente. As pessoas, como eu já disse, e o Poder Judiciário, ele tem um método, o enfoque dele é retrospectivo. Ele foca em quem estava errado, o que aconteceu, quem estava errado e quem está certo, para tomar uma decisão. Nos métodos autocompositivos, são as pessoas que tomam a decisão. Então elas têm que tirar esse foco de culpa, de problema, de quem está certo e quem está errado, e vamos trazer o foco para o que a gente pode fazer, como pode ser resolvido. O mediador deve abandonar o discurso de quem está certo ou errado e adotar a seguinte conduta: identificar os interesses reais das partes, estabelecer as questões a serem dirimidas e estimular as partes a encontrar as soluções. Dessa forma, fica bem mais fácil da gente conseguir evoluir no nosso trabalho. Um exemplo: você pode mudar o discurso. De quem foi a culpa? De quem foi a culpa nesse caso? Você pode trazer o seguinte discurso: diante desse contexto, quais soluções poderiam atender às suas necessidades? Um outro exemplo: o que o senhor acredita que fez de errado nessa situação? A gente pode mudar para o enfoque prospectivo. Caso uma situação semelhante venha a ocorrer novamente, como o senhor acha que pode proceder da melhor forma para evitar que o fato se repita? Então a gente tirou
do que estava errado e vamos trazer para o que a gente pode fazer a partir de agora. Mais uma ferramenta, teste de realidade. O teste de realidade, quando a pessoa ela está envolvida em um conflito, é comum que ela crie um mundo imaginário. Na cabeça dela, ela começa a pensar um monte de coisa, começa a imaginar que ela tem um monte de direito. E ela não faz nem isso por maldade, mas ela tem uma visão seletiva do caso dela. Ela está vendo só do ponto de vista dela e ela vai criar esse mundo às vezes de fantasia. Vai pensar que ela está certa em tudo, que o outro é que está completamente errado, que ele vai ganhar tudo que ele vem a pedir, se for o caso de uma demanda judicial. E o mediador, ele vai trazer a pessoa, vai trazer ela para o presente e para ter a consciência do mundo como ele vê. O mediador, que a gente entende que é um neutro, né? Ele não está nem do lado de uma parte nem do outro, não está envolvido no conflito, ele tem a melhor visão do mundo real. Então ele vai fazer alguns testes para que a pessoa, né, compare a situação dela com a situação do mundo real, como realmente está acontecendo, para ver se realmente ela tem todos aqueles direitos, se realmente tudo que ela quer é daquela forma. Recomenda-se, ao fazer um teste de realidade, que avise a parte que se trata de uma técnica, justamente para ela não achar que você está confrontando ela, que você está querendo impor alguma decisão, que você está falando que ela está errada. Então avisa, eu vou utilizar uma técnica com você que se chama teste de realidade. E vou fazer algumas perguntas aqui para ver se, né, só para a gente ter um alinhamento do nosso trabalho. Recomenda-se também que seja aplicada prioritariamente em sessões privadas, que foi o que a gente conversou anteriormente. É muito comum que em casos judiciais as pessoas pedem danos morais e não sabem o valor, chega lá e fala qualquer valor. Então a gente pode fazer um teste de realidade. Você sabe como é que tem sido decidido causas dessa natureza? Com base em que você tomou, que você adotou esse valor? Porque a pessoa chega lá e coloca qualquer valor. A gente evolui, vamos avançar mais um pouquinho. Validação de sentimento. Também é uma das ferramentas mais importantes da mediação. Ela consiste em você informar para a parte que você identificou que ela tem um sentimento e que aquele sentimento é importante para ela. Não quer dizer que você tem que falar que o sentimento é certo ou errado e nem que você concorda ou discorda. É você identificar, você está sentindo isso e esse sentimento nesse momento é importante para você. Uma forma da gente fazer, uma forma bem simples, é você pegar o sentimento que ela está sentindo e vincular os interesses que estão relacionados àquele sentimento. Por exemplo, me parece que o senhor ficou muito aborrecido. Aqui o sentimento, aborrecido. E agora a gente vai ver qual é o interesse que está vinculado a esse sentimento. Me parece que o senhor ficou muito aborrecido, pois tem interesse de se relacionar bem com os seus clientes. Um outro exemplo. Vejo que você ficou bastante frustrado com o atendimento, o sentimento frustrado com o atendimento, pois gostaria de ser tratado com mais respeito. Por que ele ficou frustrado? Porque ele queria ser tratado com mais respeito. Então é o sentimento e o interesse que está relacionado àquele sentimento. Então, essas foram as principais ferramentas que tem no manual de mediação judicial, utilizadas também na mediação extrajudicial. São ferramentas muito importantes que o mediador, repito, o mediador quer ser um mediador profissional, um bom mediador, ele tem que ter o domínio dessas ferramentas.